Sou o professor Dilson Catarino. Aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar. Aqui, você, aluno, é o quem manda. Aquele quem manda aqui é você. Todas as quartas-feiras, você sabe, neste horário, 19h15, estamos aqui no Facebook para dirimir dúvidas. E é isso que eu espero que você traga nesses 59 minutos que temos para conversar aqui. Só 59 porque se passar de uma hora não consigo colocar no Instagram. Então, cá estou para dirimir as suas dúvidas e enquanto as suas dúvidas não vêm, eu vejo o que postei no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo Telegram, entre lá no Telegram. Olá, Regina Mello, boa noite, Léo Carvalho, Rafael Carpanese, Bárbara Fernandes, muito boa noite a vocês. Então, se você não faz parte ainda do grupo do Telegram, entre lá, Telegram, escolha canal ou grupo. Grupo, se você gosta de participar, gosta de conversar com as pessoas, e o canal, se você só gosta de olhar, só gosta de ver. Então, dúvidas? Onde estão elas? Onde? Aonde ou donde? Olá, Patrícia, boa noite. E aí, você sabe usar adequadamente essas três palavras? Onde, aonde e donde? Primeiramente, são palavras que só indicam lugar. Nunca use onde, aonde ou donde para uma indicação que não seja de lugar. A Jujuba veio dar um oi aqui para todo mundo. Sai, Jujubinha. Onde? Para quando o termo regente exigir a preposição em. Então, por exemplo, quando você usa o verbo estar, automaticamente você já pensa na preposição em. Olá, Wellington, boa noite, seja bem-vindo. Quem está em algum lugar, portanto você dirá, onde está a minha carteira? Aonde só se usa quando o termo regente exigir a preposição a, e como é uma indicação de lugar, a preposição a indicará destino. Ir, vir, voltar, chegar, cair, comparecer, dirigir-se. Aonde você foi ontem? Aonde você irá? Aonde você vai todos os dias? E finalmente, donde, que também pode ser de onde, separadamente, na indicação de procedência, donde você veio, de onde você veio. Repito. Só se usam esses três elementos, onde, aonde, donde, na indicação de lugar. Onde? Lugar fixo. Está onde? Aonde? Destino. Vai aonde? E donde? Procedência. Veio donde. E a Patrícia dizendo aqui, é onde você está. Exatamente, Patrícia, como ao estar exige a preposição em, onde você está. Jamais use esses três elementos para outra indicação, como é muito comum ouvirmos por aí. Na época onde eu estava, época não é lugar. Mesmo que haja o verbo estar com a preposição em, época indica tempo. A época quando eu estava lá e blá, 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 blá. Beleza? Regina Mello trouxe uma dúvida para nós aqui. Posso usar o pronome vos, sem acento agudo, para uma pessoa ou para o singular? Bom, o que ocorre é a existência do que nós chamamos de plural majestático. Plural majestático é o uso da pluralização, mesmo indicando uma pessoa só. Por exemplo, um governador do estado que não quer chamar a atenção sobre si, e ele, muito bem educado, deveria dizer assim, construímos centenas de quilômetros de estradas neste estado. Estamos felizes com isso. Estamos utilizando o plural majestático, colocando o nós, porém, ao colocar o adjetivo, ele usa no singular, porque ele diz apenas de si, ele não pode dizer dos outros. Então, há esse plural majestático do nós e também do vós
para se referir a uma pessoa só. Na Bíblia é muito comum isso. E em textos religiosos é muito comum isso. Então é possível sim, não só o vos, mas o vós também. A utilização do vós como sujeito e do vos como complemento, como um pronome para se referir a uma pessoa só. Sim, é possível, Regina Mello, e é adequado sim. Tá. Patrícia agradeceu. Pronto, muito bem. Eu vou colocar aqui para vocês então, já que a Regina Mello falou sobre pronome, como você usa o princípio o princípio da impessoalidade. O quê? Que é o princípio da impessoalidade. A questão do uso do vos, da impessoalidade. Essa é uma questão. Não se pode dizer que seja uma impessoalidade, porque estou me referindo a uma pessoa, mas o que você quis dizer aí é a utilização de uma pessoa só, para uma pessoa só, da pluralização. Isso aí é mais uma questão de, se usar o nós para primeira pessoa eu, é o plural majestático. E se usar para uma pessoa, o vos e o vós, é uma questão de deferência, de tratar a pessoa com mais deferência do que o comum. Tá? É isso aí, Patrícia. O Hélio, no caso do governador, sim, exatamente. Ele tira aquilo que é da sua pessoa, coloca toda a sua equipe, ou seja, ele dá valor a toda a sua equipe, dá valor a todas as pessoas que trabalharam, mas quanto ao adjetivo, ele só pode falar sobre si, por isso é certo falar estamos felizes, fica até meio esquisito, né? Então tá, sabe usar o pronome o e o pronome lhe? Por exemplo, criei uma enquete no meu grupo do Telegram, 498 pessoas responderam, 55% acertaram. Então, a maioria acertou o uso de lhe e de o. Como é que você falaria? O tempo o fez bem ou o tempo lhe fez bem? E como é que você diria? O tempo o beneficiou ou o tempo lhe beneficiou? Então, o que ocorre é o seguinte, só se usa lhe e o plural lhes, vou deixar só o singular aqui sem problema algum, quando houver a regência da preposição a, preposição de, principalmente preposição a e preposição de. Em alguns casos pode haver a preposição em também. Então, para a utilização de lhe no lugar de o, a, lhes no lugar de os, as, há de haver a preposição a ou a preposição de na indicação de posse. Então, por exemplo, o tempo fez bem. O tempo fez bem alguém, existe a preposição a, portanto, o tempo lhe fez bem, porém, o tempo beneficiou alguém e não beneficiou a alguém. O verbo beneficiar não rege preposição alguma. O problema é este. O cidadão tem de saber se o verbo rege ou não uma preposição. Ele tem de conhecer ao menos um pouquinho a regência verbal. Então, 55% de 498 pessoas acertaram, o tempo lhe fez bem, porque fez bem a alguém, o tempo o beneficiou, porque beneficiou alguém. Um exemplo com a preposição de indicando posse, por exemplo, a mãe cortou-lhe os cabelos, cortou os cabelos do filho, cortou os seus cabelos. O mesmo acontece com mete-nos-vos. Mete-lhe, nos-vos-lhes, são pronomes que indicam posse, e aí a função sintática adjunto adnominal. Tá? Então, se houver a preposição a, serão complementos, verbais ou nominais. O mesmo acontece com mete-lhe, nos-vos-lhes. O tempo me fez bem, te fez bem, nos fez bem, vos fez bem. Mais uma vez, Regina, você pode usar o tempo vos fez bem, referindo-se a uma pessoa só, mas olha, cuidado, é só naquela questão da deferência, naquela questão do majestático, não é para usar todos os dias com todo mundo, não.
Não use o pronome vos para uma pessoa só constantemente. É a utilização para deferência. É uma regra especial. Rita de Cássia dizendo, tenho dúvidas sobre o uso do porquê separado no meio da frase. Bom, você tem que saber o uso de todos os porquês. O ideal é você sempre seguir esta sequência. Primeiro, analise se é porquê junto com acento. Só haverá o junto com acento se for um substantivo. Antes dele tem de aparecer um artigo, o, os, uns, que pode ser numeral também, um pronome, este porquê, esse porquê, o meu porquê. Então, se antes do porquê aparecer o, os, uns, meu, este, aquele, esse, porquê junto com acento. Só se não for o junto com acento, que é um substantivo, que você analisará a possibilidade de ser o porquê separado com acento. Só ocorre isso em final de frase. Aliás, sempre que a palavra que estiver em final de frase, tem acento. Que, palavra sozinha, está em final de frase, tem acento. O que está em final de frase com acento. Você veio aqui para quê? Final de frase com acento. Você fez isso por quê? Final de frase com acento. Só se não for o substantivo. Se não estiver em final de frase, é que você analisará a possibilidade de ser o porquê separado sem acento, a sua dúvida. É igual a por qual razão ou pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Ou seja, será um pronome interrogativo quando for igual a por qual razão, ou um pronome relativo quando for igual a pelo qual, pela qual e os respectivos plurais também. Por exemplo, a causa por que luto é nobre. A causa pela qual luto, separado sem acento. E você não me disse por que não veio ontem? Você não me disse por qual razão não veio ontem, separado sem acento. Então, você tem que trabalhar com substituições. Quem é Rita? Trabalhar com substituições. Se for igual a por qual razão, no começo ou no meio da frase, separado sem acento. Se for igual a pelo qual, pela qual e os plurais, no meio da frase, separado e sem acento. E finalmente, se não for nenhum desses três, e ligar duas orações indicando causa, explicação ou finalidade, o porquê junto sem acento, que é uma conjunção. É isso aí, Rita. Qualquer coisa, entre no grupo Telegram, Gramática, vá lá no Telegram, procure Gramática Dilson Catarino, lá a gente discute bastante, cria muitas enquetes, você pode deixar a sua dúvida lá, ou criar uma enquete para as pessoas responderem, e nós conversamos lá o tempo todo. Patrícia dizendo, parecem ser ou parece serem, né? Só um se flexiona. Exatamente. Isso não ocorre com qualquer verbo. Pode ser, só o poder é que se flexionará. Eles podem ser estudiosos. Quando houver o verbo parecer junto de outro verbo no infinitivo, o que ocorre? Pode haver uma locução verbal, eles parecem ser estudiosos, só o auxiliar concorda com o sujeito, eles parecem ser, ou pode haver um período composto em que parece é o verbo da oração principal, ser da oração subordinada que funciona como sujeito do verbo parecer. É a frase, quer ver? A frase original é a seguinte, ó, por exemplo, isso já caiu em concursos por aí afora. Já vi várias vezes essa frase sendo cobrada de vestibulandos e concurseiros. As borboletas parecem voar, locução verbal. Parecem voar, locução verbal, sujeito simples, as borboletas, quem voa, voa, locução verbal e intransitiva. E as borboletas parecem voarem. Essa é uma oração reduzida que vem de
Parece que as borboletas voam. Então, olha, preste atenção nessa frase. Parece que as borboletas... elas voam, lógico que elas voam. Parece que as borboletas bailam. Parece é o verbo da oração principal. Sujeito, que é que parece? Resposta, que as borboletas bailam. É a oração que funciona como sujeito, chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. O que é conjunção integrante. Todas as orações subordinadas podem ser reduzidas. O que significa isso? A subordinada substantiva perde a conjunção integrante, a subordinada adverbial perde a conjunção ou a locução conjuntiva adverbial e a subordinada adjetiva perde o pronome relativo. E o verbo é colocado no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Então veja lá, ó. Parece que as borboletas bailam. Tira o quê? E coloca o verbo no infinitivo. Parece as borboletas bailarem. Pronto, tá aí. Parece continua sendo o verbo da oração principal, intransitivo. Sujeito, o que é que parece? As borboletas bailarem, tudo isso. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. E as borboletas, sujeito do infinitivo. Só que às vezes a gente inverte. Parece que as borboletas bailam. Parece as borboletas bailarem. Parece bailarem as borboletas e as borboletas parece bailarem. Pronto, está explicado. É isso. Só um vai para o plural então, Patrícia, dependendo do sujeito, evidentemente. Francineire Santos perguntando: fui eu que fiz ou fui eu quem fez? Bom, o que ocorre aí, pronome que, pronome relativo, quem, também pronome relativo. Quando houver o pronome que relativo, funcionando como sujeito, o verbo concorda com o elemento antecedente. Então, fui eu que fiz, foste tu que fizeste, foi ele que fez. Fomos nós que fizemos, fostes vós que fizestes, e foram eles que fizeram. Pronto, conjugação absoluta. Total, não absoluta, total. Agora, se eu usar o pronome quem, a concordância primitiva é terceira pessoa do singular. Fui eu quem fez, foste tu quem fez, foi ele quem fez. Fomos nós quem fez, fostes vós quem fez, foram eles quem fez. Achou esquisito? Inverta. Comece pelo quem, você vai ver que não é esquisito. Quem fez, fomos nós. Sacou? Não é quem fizemos, quem fez, foram eles, e assim sucessivamente. Então, aí haverá uma concordância absoluta, ou seja, uma concordância única. Quando houver o pronome relativo quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Porém, os gramáticos, em geral, aceitam também a concordância com o elemento antecedente. Então, o que ocorre? Concordância primitiva. Se houver que, sempre concorda com o elemento antecedente. Se houver quem, terceira pessoa do singular, porém, gramáticos há vários que admitem a concordância fui eu quem fiz também. Perfeito? Só que o detalhe, se você começar pelo quem, jamais você fará a concordância. Você não dirá nem escreverá quem fiz fui eu. Quem fez, fui eu. Fui eu. Quem fez, então, a concordância primitiva melhor do que a concordância aceita pelos gramáticos em geral. E, aliás, essa aceitação não é de agora não, viu? Não é do século XXI, não. Eu comecei a dar aula em 1980, quando eu tinha 20 aninhos. Tá? E naquela época já havia isso de tanto poder concordar com um quanto com o outro. Arnaldo, meu amigo, que mora no Recife, sobre o verbo banir, porque não existe conjugação no presente, mas existe conjugação no presente do verbo banir. O que não existe é o seguinte:
abolir, banir, carpir, colorir, demolir, delinquir, explodir, extorquir. Esses são os verbos. Não tem, com acento circunflexo, um E só. Eles não têm. Sempre que o verbo ter estiver no presente e o sujeito for plural, acento circunflexo. Eles não têm a primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, mas o resto eles têm. Então não existe eu bano, mas existe tu banes, ele bane, nós banimos, vós banis, eles banem. Aí o que acontece? A primeira pessoa, eu, dá origem ao presente do subjuntivo. Por exemplo, quando você usa, já que falamos de um verbo terminado em ir, banir, quando você usa o verbo partir, por exemplo, você fala, eu parto, tu partes, ele parte, tu banes, ele bane, nós partimos, nós banimos, vós partis, vós banis, eles partem, eles banem. Aí, a primeira pessoa, eu parto, tire o, coloque o a, isso se transforma no presente do subjuntivo. Que eu parta, tu partas, ele parta, nós partamos, vós partais, eles partam. Como não existe do verbo banir o eu bano, não existe o presente subjuntivo então. Então, na verdade, a sua pergunta só faltou o do subjuntivo. O verbo banir, abolir, banir, carpir, colorir, demolir, extinguir, extorquir, explodir, não tem eu no presente, não tem o presente do subjuntivo. Aí fica mais fácil você memorizar o seguinte: esses verbos não são conjugados quando a vogal temática for o ou a, só com e ou i. Então, ontem ele baniu, beleza. Amanhã ele banirá, certo. Onde houver o e a, não existe. Então, bano, bana, não há. São chamados verbos defectivos. Agora, você pode perguntar, aliás, é a sua pergunta, por que não existe? Porque não. Quer dizer, houve algum motivo para os gramáticos dizerem não se deve usar eu bano, não se deve usar eu carpo, o quintal, não se deve usar eu explodo, que você exploda. Muitos dos casos eles dizem em virtude da cacofonia existente. Só que isso é uma balela, porque colorir é defectivo. Não existe eu coloro. Só que existe o verbo colorar com coloro. Só um é feio, o outro não. Colorar, eu coloro, é igual ao verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, eu coloro, tu coloras, ele colora. Nós coloramos, vós colorais, eles coloram. Agora, o colorir, eu coloro, não existe. Tu colores, ele colore. Nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Interessante isso, né? Só o verbo colorir fica feio, né? Só como o verbo colorir fica feio, o eu coloro, é porque parece que eu com papagaio. É uma babaquice isso. Bom, enfim. A regra existe e nós temos que respeitar. Por quê? Ninguém explica por quê. Falam que é em virtude da cacofonia, um som muito ruim. Houve, por exemplo, o verbo computar. O verbo computar eu acho que modernamente nem é mais considerado um verbo defectivo, porque o verbo computar era o seguinte: eles não queriam que nós falássemos eu computo, tu computas e ele computa. Parece que é preposição, mais o puto, mais a puta. É ridículo isso. Hoje, modernamente, os dicionários aceitam já eu computo, tu computas, ele computa. Quando eu dava aula lá, aliás, quando você foi meu aluno, Arnaldo, eu até brincava na sala de aula, né? Que eles não queriam eu computo, tu computas, ele computa, mas deixaram o particípio computada. Era certo usar computada. Bom, então, os verbos defectivos, há as regras, mas não há muito porquê. Ninguém sabe explicar exatamente por quê. O verbo reaver, por exemplo, ele é um verbo defectivo também. No presente não existe eu, tu,
ele nem eles. Só existe nós reavemos, vós reaveis. Então não há eu reavo, eu reago, eu vou. Não existe. Consequentemente, não existe o presente subjuntivo também. E no pretérito perfeito é eu reouve os documentos. Tu reouveste, ele reouve. Perfeito? É isso então. A sua pergunta foi sobre o banir. Acabei falando sobre outros também. Wellington Monteiro. Professor, o senhor poderia falar sobre os pronomes com função deitica ou como fazê-lo para percebê-lo mais facilmente? Bom, o que é a função deitica? A função deitica é a mesma coisa que díctico, ou seja, aquela que retoma alguma coisa. Quer ver? Ó, vou colocar aqui, ó, díctico no meu dicionário aqui, ó. Aliás, referente a dixis, aquele que retoma alguma coisa, que busca alguma coisa. Olha lá, ó. Díctico, relativo a próprio da dixis, disse de cada um dos elementos indiciais da linguagem que figuram lado a lado com as designações simbólicas ou conceituais. Referem-se a situações em que o enunciado é produzido ao momento da enunciação e aos autores do discurso. Tá? Então eles retomam, eles atualizam os substantivos do discurso. Tá? Então os pronomes esse, essa, isso, que são pronomes que retomam, são os dícticos, os deixicos. Como é que você vai percebê-los? Pela própria estrutura textual, pelo contexto você vai perceber, quando há uma retomada pura e simplesmente. Rita de Cássia agradeceu, aqui várias pessoas entrando, Patrícia passou o link aí, colocou o link do grupo, aqui ó, gatinho, apareceu o gatinho lá atrás, aqui atrás de mim. Olá, Érica Ribeiro, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Romário. Patrícia falando aqui, tarará. Ninguém trazendo pergunta mais. Ótima explicação, obrigado. Época dos Pentiums. Dos computadores, é bem isso mesmo. Faz tempo que você foi meu aluno, hein? Neymar Souza. Professor, nessa frase a forma adequada é onde ou aonde? Onde vai a barriga do animal? Que frase é essa? Como assim? A barriga vai a algum lugar? O que é? Explica essa frase, Neymar. Não entendi a frase. Onde vai a barriga do animal? Bom, a barriga do animal vai sair de um lugar e vai para outro? Aonde vai? Ou é um desenho, a criancinha está fazendo um desenho e pergunta, onde eu coloco a barriga do animal? Quer dizer, onde vai desenhar da barriga do animal? Então, dependendo do significado, onde vai a barriga do animal? Quer dizer, onde eu coloco a barriga do animal no desenho? Eu não vejo a possibilidade aí de o verbo indicar destino, a barriga sai de um lugar e vai para outro. Tá? Então, diga aí exatamente qual é o sentido da frase, para a gente discutir e colocar adequadamente. Tá, o Wellington Rio, a Patrícia, a barriga do animal, né? Bem esquisito, né? Tá, então, fale aí para a gente qual é, Neymar, qual é exatamente o significado. Se for como esse que eu disse, que é o desenho, onde vai a barriga do animal, é o desenho, então, onde vai a barriga do animal? Onde está? Onde fica? Onde se situa? E se for no sentido de destino, que eu acho difícil, aonde? Noteburga Luiz Alves dizendo, fale sobre como formar dentro de um gênero textual a predicação incompleta e completa. Bom, gênero textual, narração, que tem a ver a predicação completa ou incompleta? Qualquer gênero textual, ou seja, qualquer tipo de gênero, se é predicação verbal completa, significa que o verbo é intransitivo. Se a predicação verbal é incompleta, significa que o verbo é transitivo. Então, não importa qual seja o gênero textual utilizado no texto. O que importa é qual verbo você utilizou. Então, por exemplo, o verbo saber é verbo transitivo direto. Quem sabe, sabe algo. Mas, por exemplo, numa narração, que é um gênero textual, eu posso usar o verbo saber como intransitivo. Sabe, né? Você sabe, né? Aí, ó, usei como verbo intransitivo o você sabe.
Então, depende da maneira como o período seja montado. Numa narração, a maior liberdade ao narrador, ao autor da narração, para trabalhar a predicação completa ou incompleta. Já numa dissertação dissertação mesmo, ou um texto mais bem elaborado e não melhor elaborado, apesar de que o Segala admite o uso de melhor elaborado, melhor mais particípio, aí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Beleza, Luísa? Tá. O Romário perguntando, já tomou o tereré de Mato Grosso do Sul? Já. Eu tenho um irmão que mora em Mato Grosso e mora em Campo Grande, 3 primos e vários sobrinhos netos, já tomei o tereré de lá sim, e daqui da região também. Não tem por dizer qualquer texto, então, a questão é simplesmente essa. Dependendo da necessidade de um texto mais formal, menos recomendável é mudar a predicação do verbo, usar um verbo transitivo como intransitivo. Porque, principalmente, se você escreve uma dissertação num concurso, seja um vestibular ou seja um concurso público ou militar, o cidadão que corrigir a sua redação poderá, usou aqui como verbo intransitivo, faltou a complementação, e pode tirar nota. Então, quão maior a oficialização do texto, mais você tem que tomar cuidado com a utilização da gramática padrão. Narração, como eu já disse, é algo mais livre. Poesia, muito mais livre ainda. Tá. Neymar dizendo, é um texto, beleza. Rodolfo leva a casa nas costas, a barriga vai no chão. Vai no chão, exatamente. Ela não vai ao chão, porque ela não sai de um lugar e não chega ao chão. Ela vai no chão, quer dizer, ela vai se arrastando, talvez. Vai, sempre está lá no chão, sempre se situa lá no chão e a cabeça vai no ar. Sim, nesse caso aqui, o verbo ir não indica destino, portanto é a preposição em que tem que ser usada mesmo, Neymar. Beleza. Jonathan Soares, tudo bem? A palavra ambos e ambas é usada apenas para 2 objetos ou pessoas ou pode ser usada para mais de 2? Não, o significado de ambos, 2. É um numeral. Ele é considerado numeral somente para 2. Evidentemente, se houver 2 grupos, um grupo tem 2 pessoas, outro grupo tem 3 pessoas. Se a relação for entre os grupos, eu digo ambos os grupos, mesmo que haja 5 pessoas. Mas grupos são 2. Então, ambos e ambas. Inclusive, existe a liberdade de se usar ambos os dois, ambos dos dois. Pode haver o uso. Sempre que Parece que caiu um pouquinho aqui a minha conexão. Sempre que usar ambos e ambas, obrigatoriamente artigo à frente, obrigatoriamente não, desculpe. Sempre que usar ambos e ambas e à frente houver um substantivo, artigo obrigatoriamente. Ambos os meninos, ambas as meninas, ambos os grupos. Mas agora, ambos vocês, evidentemente, não haverá artigo. Tá. Vamos ver, pergunta, tá aqui. Wellington Oliveira perguntando, Wellington Monteiro, que Oliveira? Wellington Oliveira é o meu cardiologista. A reunião com os professores foi adiada. Com os professores é o que sintaticamente? Bom, o que é que foi adiado, Wellington? A reunião com os professores. Perfeito? Núcleo, exatamente o que foi adiada? Reunião. Tudo que está dentro de uma função sintática, reunião é núcleo. Tudo que está dentro de uma função sintática ao lado do núcleo, adjunta de nominal, complemento nominal e aposto especificativo ou especificador. Não há outra função sintática. Então, reunião é o ato de se reunir. Portanto, é um substantivo abstrato. A reunião com os professores, alguém se reuniu
com os professores. Então, com os professores aqui funciona como complemento do substantivo reunião, complemento nominal. Quer ver? Estou aqui com o dicionário de regência verbal, em que você pode encontrar TUV, cadê? Aqui, veja lá, o substantivo abstrato reunião, e Celso Luft diz que ele rege a preposição com, a preposição entre, a preposição de, a preposição sobre, dando início a um complemento nominal. Então, é essa a função sintática. Tá. Eu vi que você colocou, você corrigiu aqui, mas é a mesma coisa. Arnaldo, novamente, encare seus problemas de frente. É um pleonasmo, exatamente, é um pleonasmo. Encare seus problemas de frente. É apontado como pleonasmo numa banca da CES Gran Rio. É um pleonasmo, sim, porque encare de frente a um pleonasmo aí. Só que aí, Arnaldo, o que ocorre é o seguinte: muitas pessoas confundem pleonasmo com pleonasmo vicioso. Pleonasmo não é erro. Pleonasmo é uma figura de linguagem. Como você usa metáfora, metonímia, hipérbole e eufemismo, você pode usar pleonasmo. Não significa que seja um erro. O erro está no chamado pleonasmo vicioso, que aí não é uma figura de linguagem, tá? Que aí é um vício, por isso que é chamado de pleonasmo vicioso. Vício é considerado errado. Por exemplo, o cidadão fala menos, é um vício. Vício de linguagem. Não é que o cidadão seja viciado em falar menos, não. Há na gramática as figuras de linguagem e os vícios de linguagem. Solecismo, que é erro de sintaxe, barbarismo, erro de ortografia, se eu não me engano. Agora esses nomes aí sempre me confundem. O pleonasmo vicioso é o pleonasmo inadequado, que é aquele, você não pode usar, quer dizer, pode, se quiser usar, você usa. Mas é um pleonasmo vicioso dizer: eu vou sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Porém, é um pleonasmo só quando eu digo: eu vou descer aí embaixo, eu vou te pegar, hein? Vou descer aí embaixo, vou subir lá em cima. Quando se coloca o advérbio, é só pleonasmo, não é pleonasmo vicioso. Então, é uma figura de linguagem não considerada erro, não considerada inadequação. Então, CES Gran Rio deve ter considerado, evidentemente, como um pleonasmo. Aqui há um pleonasmo, mas não como erro especificamente, até porque aqui é um sentido metafórico, né? Encare seus problemas de frente, é um sentido metafórico. Não quer dizer que você realmente estará cara a cara, estará de frente. Tá? O Léo Carvalhos perguntando. Peraí que deu um pau aqui no meu negócio. O Léo Carvalho perguntando por que. Perguntando por que a palavra obséquio lê-se com som de Z, realmente é uma ortoépia ou uma ortoepia estranha, né? Porque você fala observação, observatório, obsoleto, absinto. Tá? E o tal do obséquio nós pronunciamos com som de Z, é mais uma daquelas confusões que os gramáticos nos aprontam, que os dicionários nos aprontam, sem uma explicação lógica. Inclusive o verbo obsequiar e a conjugação completa. Eu obsequio, tu obsequias, ele obsequia. É uma das pronúncias equivocadas que nós temos de aceitar. Aliás, por falar nisso, então, certamente você também tem dúvida quanto ao trans. Porque é transamazônica e é transexual. Porque em transamazônica é o som de S, o som de Z, e em transexual é som de S. Essa tem explicação. Porque trans tem o S no final. Se a palavra seguinte se iniciar por vogal,
o S se junta à vogal, e aí som de Z, transamazônica. Se a palavra seguinte se iniciar por S, haverá 2 S's. Um desaparece, mas o som de 2 S's continua. Essa é a explicação. Tá travando de novo o vídeo, Patrícia? Vamos ver o que o Aulete diz sobre isso. Aqui, ó, vamos ver o Príberam. Vamos ver o Príberam, que é um dicionário português de Portugal mesmo. O que ele fala? Ele, olha lá, peraí, tô aqui no meu computadorzinho. Lá, também em Portugal, colocam o som de Z, obséquio, obsequiar, por obséquio. Muito esquisito isso. Tá. Wellington, reunião é cognato de reunir e por isso pede o com. Olha, ele não pede só o com. Reunião entre, reunião de, reunião sobre. Tu não pede só o com. Então, não, a questão da origem da palavra ou da semelhança que ele tem com outras palavras não tem nada a ver com a regência. Tá? Em alguns casos até tem, né? Mas a regência não é ligada a isso. Como nós vimos ali na leitura, reunião sobre política, reunião dos administradores. A reunião dos administradores já não é complemento nominal, porque eles que se reúnem. Reunião com os professores. Tem mais uma questão aí do estar junto mesmo, por isso com. Mas não porque seja cognato de reunir, não é bem isso não. Orbitar em torno é pleonasmo. Bom, o próprio significado de orbitar, né, estar na órbita, é um pleonasmo, mas novamente não é vicioso. Tá? Depende do texto, você pode até ter necessidade para deixar mais clareza. E como eu disse, em narração existe a liberdade, na poesia mais liberdade ainda. De novo aquilo que eu falei para o Arnaldo, né? O que eu falei para o Arnaldo mesmo? O que é? Que nós vamos aqui? Depende do texto. Se você escrever um texto que tem que ser absolutamente formal, deve-se evitar o pleonasmo comum também. Aliás, deve-se evitar metáfora, metonímia, deve-se evitar a tal da figura de linguagem. Romário, professor super... obrigado, Romário. Sou seu fã, que bom, maravilha. Fico muito feliz por você escrever isso. Que maravilha, obrigado. Nem parece ser difícil a língua portuguesa. Não, Romário, na verdade a língua portuguesa não é difícil, tá? Agora, evidentemente, o que acontece com vocês? Vocês não trabalham com a língua portuguesa. Eu tenho certeza de que você tem alguma coisa com a qual você sente mais facilidade que os outros, porque você faz isso todo dia. O seu trabalho é mais fácil para você do que para outra pessoa. Léo Carvalho perguntando, namorar com é inadequado? Segundo a regência primitiva, namorar com é inadequado. Porém, já há gramáticos que aceitam o uso do namorar com, já há concursos que aceitam, mas, quer ver? Vou ler para você aqui o que é que o nosso amigo Luft fala sobre o verbo namorar. Olha só, ele diz, namorar, transitivo direto, namorá-lo. Procurar inspirar amor a alguém, cortejar, requestar, desejar ardentemente algo, fitar com insistência e vontade, namorar uma joia, por exemplo, inspirar amor a alguém. A sereia namorou um marinheiro, ela inspirou amor, ela atraiu, chamou, a mesa de jogo namorava-o. Namorar alguém no sentido de ter como companheiro ou como companhia. E aí vem, olha só o que o Luft fala, namorar com alguém. Observação. Presta atenção. A regência primitiva é de transitivo direto, namorá-lo. Aliás, no sentido de inspirar amor, há evolução que é de enamorar. Agora,
Puristas condenam, por isso, a regência namorar com, que, no entanto, é normal considerando-se os traços companhia, encontro e conversa. Uso perfeitamente legítimo, moldado em casar com e noivar com. Aí ele dá o exemplo aqui. José Lins do Rego, dá o exemplo de Bernardo Ellis, dá o exemplo do Aurélio também, colocando namorar com. Mas observe, ele disse, puristas condenam a regência namorar com, que no entanto é normal. Observe que Luft não diz, é certo, não diz, é adequado. Ele diz que os puristas condenam. Então, se os puristas condenam, significa que namorar com ainda não é aceito como regência oficial. Quer usar a gramática primitiva, a gramática padrão? Não use namorar com. Os concursos, em geral, não aceitam o namorar com. Eles pegam aquela listinha da regência verbal que está em livros, em apostilas, e é aquela regência que eles usam. Assistir a algo, que brasileiro fala, eu assisti ao filme. Que brasileiro fala, eu assistirei ao Jogo do Brasil sábado. A maioria, 99,9% falam, eu assisti o jogo. Você vai encontrar novamente a regência ele dizendo isso também, que é muito comum, que é normal, Machado de Assis, José de Alencar, Clarice Lispector, só que os puristas ainda condenam. Perfeito? Tá. Romário perguntando de repente ou de repente. De é preposição, repente outra palavra. Aliás, você percebe isso pensando naquele cidadão, em geral no Nordeste, é pouco comum aqui na minha região esse cidadão. Como é que é o nome daquele cidadão que pega a viola e inventa a música na hora? Repentista. Ele faz um repente. Então, repente é uma palavra autônoma. Coloca-se a preposição de junto com o repente, formando assim uma locução. Olha aqui, ó, olha o Aurélio, ó o Wise aqui, ó. A palavra repente. Ação repentina. Qualquer improviso ou verso improvisado. E aí, locução de repente, que é igual a de súbito, igual a repentinamente. Então, são duas palavras formando uma locução. Ambrósio perguntando qual a forma correta para saudação. Boa noite com hífen ou sem hífen? Depende. Existem 3 maneiras de se usar bom dia, boa tarde e boa noite. Primeira maneira, aquela que nós usamos de manhã, à tarde e à noite quando nos encontramos com as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, com hífen. Desculpa, opa, para. Sem hífen. Isso é uma locução interjetiva. Quer ver? Ó? Escrevi aqui a palavra noite, locução, locução, boa noite, separadamente, fórmula usada para saudar alguém à chegada ou na despedida à noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sem hífen, locução interjetiva, aquilo que nós usamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ponto. Segundo, com hífen, masculino, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, é substantivo composto. Isso é usado em narração, quando, por exemplo, você conta assim, cara, eu estava lá, de repente chegou um cidadão, mas deu um boa tarde tão alegre que até eu fiquei entusiasmado. Sentiu? O que eu contei? Que ele chegou e falou, boa tarde! Então, isso é um substantivo composto com hífen e masculino. Ele deu um boa tarde animado, ele deu um boa noite muito sem graça. Só é usado para isso. Para contar, para narrar que o cidadão usou a locução interjetiva, só que aí é masculino e com hífen. E terceiro,
Quando eu digo assim, bom, gente, acabou a aula, não acabou não, tem mais 10 minutos, tá? Mas aí, bom, então, beleza, espero que vocês tenham uma boa noite, tá? Que vocês descansem, durmam bem, tá? Então aí eu espero que vocês tenham uma noite agradável. Eu espero que você tenha uma boa noite de sono. Uma boa adjetivo, noite substantivo separadamente. São esses os 3 usos, então, Ambrósio, para o bom dia, boa tarde, boa noite. Northburga. Ok, então qual a nomenclatura para repente separada da locução de repente? Não, quando é locução é locução. Certo? Quer dizer, a locução forma um todo. Agora, a palavra repente é um substantivo. Tá? Tanto que eu falo, ele fez isso num repente. Tá? Ele fez isso repentinamente, aí se transforma em advérbio. Repentino se transforma em adjetivo. Então, pega-se a preposição de, junta-se ao substantivo repente, e aí é formada uma locução, que pode ser locução, pode ser não, que é uma locução adverbial. Ele fez, de repente, isso, muda o verbo, passa a ser locução adverbial. Wellington, por que as bancas consideram a preposição acidental como conjunção? Não, se é preposição, é preposição. Se é conjunção, é conjunção. O que ocorre é o seguinte, tá? Aqui, ó, nesse caso, segundo o IBGE, é uma preposição. Por quê? Conjunção. A conjunção segundo, por exemplo, ó, segundo, conforme, consoante, essas 3 conjunções iniciam oração subordinada adverbial conformativa. Só se houver verbo. Conforme você sabe, esse conforme é conjunção, porque há um verbo. Agora, o que você colocou aí, segundo o IBGE, agora é preposição. Por quê? Porque agora não há verbo. Ele está ligando elementos à frente. Então, olha só. Quer ver? Ó? Eu escrevi a palavra conforme aqui no meu dicionário. Primeiro, conforme, adjetivo de 2 gêneros, que é aquele que você usa assim, estamos conformes, né? Quer dizer, estamos semelhantes, parecido, há uma coincidência, camadas geológicas conformes, coincidentes. Pode ser conjunção, quando tiver o sentido de acordo com, como, segundo, consoante, porém, com verbo. E lá embaixo, preposição, de acordo com, segundo, consoante, mas ligado a substantivo, ligado a pronome. Essa é a diferença, então. Tá? Há essa diferença. Na verdade, não deixa eu ver essa pergunta. Não é que eles consideram a preposição como conjunção. É que ela pode ser preposição, pode ser conjunção. Certo? É essa a diferença. E, aliás, aqui, como eu mostrei para vocês, pode ser adjetivo também. Agora, o que você perguntou, o que o senhor acha disso? Se tiver as 2 opções, qual a marcar? É o que eu disse. Se for oração, se houver verbo, há uma oração. Portanto, há uma oração subordinada adverbial. E aí vem ou causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, temporal, final, proporcional, modal. Né? Há várias. Né? E há invenções aí modernas que, pelo amor de Deus, viu? Então é isso. Se for verbo, se tiver verbo, conjunção. Se não tiver verbo, preposição. Agora, um detalhe que eu acho interessante falar também. Quer ver? Eu estou falando isso para que vocês entendam. Para que é uma locução conjuntiva. Vocês entendam. Para perdeu a sua função de preposição. Que não é nada. Os 2 juntos formam uma locução. Como eu acabei de responder, esqueci o nome, mas como eu acabei de responder agora sobre o de repente. De preposição mais repente substantivo formam uma locução adverbial. Então, para que é uma locução conjuntiva. Agora, eu estou aqui para explicar a língua portuguesa. Agora, o para é preposição.
Então, para que? Locução conjuntiva final, que dá início à oração subordinada adverbial final. Para, preposição, que dá início à oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Quando a oração adverbial for reduzida, ela é iniciada por uma preposição, então é importante saber isso também. Patrícia dizendo, lhe desejo um bom dia, aí o bom dia é sem hífen, Patrícia. Por quê? Porque não tem relação com a locução verbal, com a locução expletiva. Eu lhe desejo um bom dia de trabalho. Quer dizer, eu lhe desejo um bom dia, não é só de manhã. Observe que a locução expletiva, bom dia, nós usamos até o meio-dia. Boa tarde, usamos até às 18 horas. Boa noite, o restante do dia até às 0 hora, até às 24 horas, certo? Então, no momento de cumprimentar alguém, bom dia, boa tarde, boa noite, locução expletiva sem hífen. Ele me desejou um bom dia naquela manhã, com hífen, locução substantivo composto. Ele falou um boa tarde alegre. Agora, quando você diz assim, eu lhe desejo um bom dia, aí é separado, porque nada tem com a locução interjetiva. Saudação pode flexionar? Sim, Neymar. Boas tardes. A locução pode. Aliás, antigamente era exatamente isso. Boas noites, boas tardes. Antigamente era assim que os cidadãos se cumprimentavam. Deixa-me ver o relógio aqui que eu preciso acabar 20h14, faltam 3 minutos. Tá? Isso que eu ia falar para a Patrícia. Patrícia, não é lhe desejo, eu lhe desejo. Não se inicia a frase, a Patrícia sabe, é que ali ela escreveu rapidissimamente. Tá? Entendi, até excluí o comentário porque comecei com lhe. É isso, exatamente. Hoje vocês te trouxeram. Hoje houve menos pessoas, que eu até me esqueci de divulgar lá nos grupos do Telegram. As pessoas podem ter esquecido, mas houve muito mais perguntas. Rita de Cássia, vou assistir umas 10 vezes para aprender. Obrigado. Rita, o problema é complicado, sim, mas o problema maior é o número de assuntos que nós temos aqui, né? Um assunto atrás do outro, um assunto diferente do outro. Faz exatamente 57 minutos que eu estou falando aqui sem parar. Patrícia brincando, ouve menos. O Charles perguntando, boa tarde ou boas tardes, qual devo dizer? Modernamente nós usamos o boa tarde, bom dia, boa tarde e boa noite, como locução interjetiva. Antigamente, os antigos é que usavam o boas tardes, boas noites. Eu fico no singular, é melhor usar o singular, Charles. Patrícia brincou com menos aqui, mas ela sabe que existe a palavra menos, que é a segunda pessoa do singular do verbo menar, que significa observar. Eu meno, tu menas, ele mena. Eu observo, tu observas, ele observa. Léo Carvalhos agradecendo. Eu agradeço a presença de vocês aqui e já está na hora de terminarmos. São 20h13, daqui a 1 minuto eu preciso terminar. Beleza, Almirene chegou agora. Almirene, quarta-feira que vem chegue às 19h15, que ficamos 59 minutos aqui com a explicação. Obrigado, gente. Um abraço a vocês. Boa semana. Bom resto de semana. Tchau.